São Tomás de Aquino. Nada mais do que tu, Senhor, sua vida e sua obra, filosofia, teologia e espiritualidade litúrgica. Tomás de Aquino nasceu entre 1224 e 1225 em Roca Seca, perto do mosteiro de Monte Cassino, onde inclusive foi oblato beneditino, educado pelos monges, teve uma formação na Idade Média escolástica, oferecida pela família, que era nobre, e depois na Universidade de Nápoles, onde estudou e aprendeu a filosofia de Aristóteles, esse grande valor daquilo que os filósofos gregos, através dos tempos, legaram à humanidade. Foi em Nápoles que ele despertou o amor à vocação religiosa e se fez dominicano muito jovem. Por oposição da família, ele foi inclusive até sequestrado pelos irmãos para que desistisse de sua vocação. Só em 1245, ele definitivamente vai para o convento. Já era maior de idade e assumiu as responsabilidades de tão nobre e sublime vocação. Vai estudar em Paris com um outro santo, Santo Alberto Magno. Alberto Magno, que deu a ele também, através de sua teologia e de sua mística, uma imensa e grande vocação. Celebramos a festa litúrgica de Tomás de Aquino hoje, 28 de janeiro. Nesta celebração, nesta memória, neste tempo, nós nos colocamos como aquele que, diante do absoluto, que é Deus, fez de sua vida religiosa, sacerdotal, um grande sacrifício para Deus. Era um homem de profunda vida interior e, como homem de vida interior, ofereceu o melhor de si para que Deus fosse amado pelos homens. Ele morre em 7 de março de 1274. Tomás de Aquino foi canonizado 50 anos após a sua morte. E tem tantas particularidades, mas uma muito interessante. Quando o advogado do diabo para o processo de canonização diz à banca dos cardeais: Tote miraculis, quot articulis. Não tem milagres, tem artigos. Ou seja, ele não fez milagres, mas ele tinha inúmeros escritos. E isso traz para nós uma conotação muito bonita. Tomás de Aquino é aquele que viveu o milagre nos escritos e nesse cotidiano para Deus. Por que a festa litúrgica é no dia 28 de janeiro? Para que a igreja pudesse celebrar com imenso júbilo este grande santo, porque geralmente se celebra os santos quando de sua morte. Neste caso, em Tomás de Aquino, o dia 7 caía sempre na quaresma. E a igreja quis, e de forma tão sábia, transferiu quando foi feito os seus translados de restos mortais para este dia 28. Que Tomás de Aquino, em sua grandeza, nos dê sempre o sinal e nos aponte o Cristo Mestre. Tomás de Aquino, o filósofo, quando na Universidade de Nápoles ele tem contato com os primeiros escritos de Aristóteles, através das traduções e dos comentadores árabes, Avicena e Averroes, Tomás de Aquino demonstra então a grandeza do seu pensamento. Ele é o filósofo da tolerância. O sentido de sua filosofia consiste necessariamente em uma dupla condição que domina este sinal tomista, a distinção entre a razão e a fé,
e a necessidade de sua concordância. Todo o domínio da filosofia pertence exclusivamente a essa razão. Isso significa que a filosofia deve admitir apenas o que é acessível à luz natural e demonstrável por seus recursos. Tomás de Aquino, então, expressa assim o sentido da revelação e, no final de todas as contas, essa autoridade que é Deus. Os artigos da fé, o conhecimento da fé, o sobrenatural da fé. A filosofia tomista, ela tem, então, as fórmulas de um sentido que penetra na essência da pessoa. É por isso que Tomás de Aquino, como filósofo, representa o sentido daquilo que ele fez, o ente para Cristo. E assim, essa cultura, tanto a cultura clássica grega como a cultura clássica cristã, passa a habitar nesse ambiente. Melhor dizendo, coabita neste ambiente, seja universitário, seja pastoral. É na filosofia aristotélica que o sentido de tantas circunstâncias e palavras vai assumir em Tomás de Aquino algo que podemos dizer ou traduzir como a razão subsiste na harmonia natural. Tomás de Aquino, o teólogo. Tomás de Aquino é a expressão de uma teologia que, vivida no sentido pleno da fé, traduz o conceito mais importante da certeza de pertença a Cristo. Tanto é que Tomás de Aquino, teólogo, tem um valor incomensurável na Igreja. Foi, inclusive, explicitamente recomendado pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, em 2 documentos, o decreto Optatum Totius, sobre a formação para o sacerdócio, e a declaração Gravissimum Educationis, que fala a respeito da educação cristã. Quando o gigante Papa Leão XIII expressa de forma tão bonita o sentido da promoção dos estudos tomistas, quis declarar São Tomás de Aquino padroeiro das escolas e das universidades católicas. Qual deve ser, então, a percepção teológica de Tomás de Aquino? É um pensar com a fé na fé. Essa deve ser a conotação que espera trazer a espera, no sentido da esperança, luz de Jesus para o mundo, para iluminar aqueles que estão nas trevas. Esse pensamento espiritual e teológico é, posso dizer, sem nenhum tipo de erro ou qualquer tipo de dúvida, a missão histórica do grande mestre, o Aquinate. É através de Tomás de Aquino que o sentido verdadeiro da razão humana atinge, para Deus, o sinal de toda a criação. É o Logos divino que age no âmbito do homem. E assim, as virtudes, a verdade, a graça, tudo deve ser, então, para esse sumo sentido que é Deus, essa suma teológica que leva a Deus. Nas palavras do Papa Emérito Bento XVI, a razão acolhe uma verdade em virtude da sua evidência intrínseca, imediata e mediata. A fé, ao contrário, aceita uma verdade com base na autoridade da palavra de Deus que se revela. Esse teólogo, o aquinense, o Tomás de Aquino, é o que expressa essa unidade. Fez teologia com os joelhos. Fez teologia para a fé. Tomás de Aquino, o místico litúrgico, aquele que consegue entender a liturgia, vivê-la e principalmente celebrá-la. É aquele que se recolhe no convento, que reza, que faz uma entrega espiritual de sua vida e que traduz o sentido de tudo aquilo que a esperança cristã se condensa e como se condensa na liturgia. Quando o Papa Urbano IV quis que se preparasse um texto ou textos para a
solenidade de Corpus Christi, instituída por ele no ano de 1265, diante de uma situação muito delicada, quando um padre, duvidando da presença real de Jesus na Eucaristia, esse padre, o nome Pedro, Padre Pedro, dá o sentido à igreja de perceber, através do milagre eucarístico, o sinal de uma graça de Deus. Então Tomás é convidado, juntamente com São Boaventura, a concomitantemente fazerem textos. E o Papa Urbano IV, lê, em primeiro lugar, o texto de Tomás de Aquino. E dizem os biógrafos que era escutando o texto, meditando o texto, que Boaventura rasgava o seu. Deu então aqui o sentido de que as palavras escritas na oração litúrgica de Tomás de Aquino iriam prevalecer para toda a humanidade durante muitos e muitos anos, como ainda hoje nós escutamos no tão sublime sacramento, como nós escutamos em um canto litúrgico que é lindo para a Eucaristia, para esta festa, o Adoro-te Devote, que diz assim o texto: Eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente oculta-se sob estas aparências. A vós meu coração submete-se todo por inteiro, porque vos contemplando, tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto, falham com relação a vós, mas somente em vos ouvir, em tudo creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Na cruz estava oculta somente a vossa divindade, mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Não vejo, como Tomé, as vossas chagas. Entretanto, vos confesso, meu Senhor e meu Deus, faça que eu sempre creia mais em vós esperar e vos amar. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça-se que minha alma viva de vós e que a ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue, pois uma única gota faz salvar todo o mundo e apagar todo o pecado. Ó Jesus, que velando agora, vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo, que eu veja claramente vossa face revelada, que eu seja feliz contemplando a vossa glória. Amém. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Tomás de Aquino é um santo que tem escritos memoráveis. Sua filosofia, sua teologia, os escritos litúrgicos, místicos, a complementação em relação aos comentários do Novo e do Antigo Testamento, a perspectiva em relação à filosofia, os comentários a Aristóteles, a Boécio, a introdução que faz do credo dos apóstolos, tudo isso é Tomás de Aquino. Não temos condições, meus irmãos, em 10 minutos de expressar a condensação, ou melhor, condensar o pensamento de Tomás de Aquino. O que fica é o desejo de estudá-lo, o desejo de conhecê-lo e o desejo de ter nesse conhecimento, seja filosófico, teológico, o que expressa a certeza de ir para a cruz, aquele que encontra a cruz. Tudo que escreveu, ele próprio disse que era como se fosse palha,
diante de um encontro místico entre o crucificado, ele, oferecendo o sinal da esperança, revela a graça que Deus o concedeu. E tem um encontro dele lindo diante do crucificado. Numa manhã, na capela de São Nicolau, ele expressa assim: quando o crucificado pergunta, na realidade, Tomás de Aquino pergunta se tudo aquilo que ele tinha escrito sobre os mistérios da fé cristã estava correto. Aí o crucificado responde: tu falastes bem de mim, Tomás. Qual será a tua recompensa? Aí Tomás de Aquino, num gesto de humildade imensa, sem precedentes, diz a Jesus na cruz: nada mais do que tu, Senhor, nada mais do que tu. Essa deve ser a resposta de todo crente que almeja a santificação. E eu concluo com esta linda oração de Tomás de Aquino: concedei-me, suplico-vos, uma vontade que vos procure, uma sabedoria que vos encontre, uma vida que vos agrade, uma perseverança que vos espere confiadamente e uma confiança que no final chegue a possuir-vos. São Tomás de Aquino, rogai por nós.